Olá, paz do Senhor Jesus a todos vocês. Hoje eu vim aqui compartilhar uma palavra com vocês muito conhecida. Mas antes, quero pedir a você, se inscreva no meu canal se você não é inscrito, deixe seu like, deixe seu comentário e não deixe de compartilhar, porque eu creio que Deus vai falar muito ao seu coração. Então, me ajude a alcançar mais pessoas através da palavra do Senhor, através do meu canal. Amém? A palavra que hoje eu vim compartilhar é uma palavra muito conhecida, que é a parábola do filho pródigo, que está em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Jesus, ele estava ali comendo com os pecadores, ele recebe os pecadores e os publicanos. E aí ele começa a comer com esses pecadores. E os fariseus, quando veem isso, eles começam a murmurar, né, se perguntando, né, dizendo: como assim ele recebe os pecadores e come com eles? Eles estavam ali indignados. E Jesus, né, conhecendo o coração dos fariseus, então ele começa a contar várias parábolas. Parábolas essas que são muito conhecidas, que é a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. E é exatamente essa que eu quero trazer uma mensagem a vocês. Eu não vou ler porque ela é bem comprida, mas resumindo, um pai, ele tinha 2 filhos. E o seu filho mais novo diz a ele que quer receber a sua parte da herança, quer receber a sua parte. E então aquele pai concorda, divide os bens, dá a parte do filho e dá a outra parte para o filho mais velho. Aquele filho mais novo, depois de um tempo, ele pega a sua parte da herança, ele converte toda aquela herança que ele tinha em dinheiro. Então ele vai aproveitar a sua vida e fazer tudo o que ele tinha vontade. Mas a palavra de Deus diz que depois que ele já havia gastado todo o seu dinheiro, ele começa a passar necessidades. Então ele começa a cuidar de porcos, então ele começa a desejar a comida dos porcos. Então ele se vê numa situação tão indigna que ele se pergunta: nem os trabalhadores do meu pai comem tão mal quanto eu. E olha que situação que eu estou, né? E aí ele decide então voltar para a casa do seu pai. Porém, ele pensa assim: eu não vou ser aceito pelo meu pai, porque olha o que eu fiz, né? Então ele já começa ali preparar um discurso que vai falar para o seu pai quando encontrar ele. Ele já diz: olha, ele já começa a pensar: pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Então ele vai e encontra com o seu pai. Quando o seu pai, ele avista que o seu filho está vindo, lá longe o seu pai vai ao encontro dele. Então ele diz ao seu pai: pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti. Eu não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas no versículo 22, que é esse versículo que eu quero destacar, o pai lhe diz: mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. E é exatamente isso que eu quero destacar. Então, esse pai, ao invés dele criticar o seu filho, ele dizer: ah, tá vendo o que você fez? Tá vendo em que situação você chegou? Como agora você vem querer dizer que vai vir aqui em casa, vai voltar? Não, eu não quero mais saber de você. Provavelmente era isso que o filho estava esperando. E é exatamente isso que muitos pensam quando pecam. Muitos imaginam que, mas eu pequei contra Deus, como eu posso orar ao Senhor? Eu acho que Ele nem vai ouvir mais a minha oração. Sabe, muitos por pensarem dessa forma não vão ao encontro do Pai, porque imaginam que não vão ser recebidos por eles. Mas Deus, ele diz que ele não nos trata segundo os nossos pecados. Ele nos trata segundo a misericórdia dele por nós. Talvez hoje você se encontre longe do caminho do Senhor, porque você tem medo de ir ao encontro do Pai, imaginando que ele vai te desprezar.
E talvez você até já foi ao encontro do pai, só que você já não se considera mais filha. Hoje você vai na igreja, você tá ali participando, mas você acredita que talvez Deus não te perdoou por completo. Talvez você só está indo, mas que talvez Deus ainda não tenha te perdoado porque o que você fez foi muito ruim. Mas não pense dessa maneira, porque quando Jesus ele traz essa parábola é para nos mostrar que o amor do Pai continua. Mesmo quando nós pecamos, Deus continua nos amando, Deus continua nos esperando, Deus continua esperando a gente se arrepender, porque eu acredito que aquele pai estava ali esperando aquele filho, por isso que ele avista o filho vindo e vai ao encontro, porque eu acredito que todos os dias aquele pai ficava imaginando: será que o meu filho vai voltar? Será que hoje ele volta para casa? Eu acredito, porque eu acredito que se você tem um filho e o seu filho ele simplesmente te abandona e diz: mãe, eu quero seguir o meu caminho, eu vou viver a minha vida. Eu acredito que você, como mãe, como pai, você sempre vai estar ali à espera dele. Você sempre vai dizer, você sempre vai estar ali de braços abertos. E era daquela maneira que o pai estava esperando ansiosamente pelo seu filho. Mas quando o filho ele chega diante do pai e diz: pai, eu não sou digno nem de ser chamado seu filho. Mas o pai lhe diz para os servos dele: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, simbolizando assim, porque com certeza ele estava uma pessoa suja, uma pessoa ali toda maltrapilha. Mas o pai, ele pega a melhor roupa, e a melhor roupa as pessoas usavam somente em ocasiões especiais. Ele pega a melhor roupa e veste em seu filho, simbolizando: filho, eu te dou, eu estou querendo mostrar para você que você é especial. Assim, quando nós chegamos diante de Deus, muitas vezes nós chegamos assim, toda maltrapilha, cheio de pecado, cheio de imundícia. Mas Deus nos dá novas vestes, ele nos limpa, ele nos purifica. Ele não quer que a gente continue ali com aquela imundícia do pecado, mas ele nos limpa. E a palavra diz também que o pai dá um anel para o seu filho. E o anel naquela época era algo muito importante, porque ele era um simbolismo de autoridade, ele era como um selo, ele era a identidade da pessoa. A gente pode ver que quando Faraó ele vai passar autoridade para José, ele entrega o seu anel, ele passa o seu anel, simbolizando que José ali tinha autoridade. Aquele pai, ele quer mostrar para o filho: filho, mesmo você tendo feito o que fez, você ainda tem valor, você ainda tem autoridade, você ainda tem a sua identidade como meu filho. Porque quando a gente peca, a primeira coisa que o inimigo quer fazer conosco é tirar a nossa autoridade, ele quer tirar a nossa identidade. Ele quer colocar em nós a identidade de um pecador. Só que quando nós nos rendemos a Cristo, ele nos dá autoridade, o anel. Ele nos dá o anel, que é a autoridade de pisar em serpentes e escorpiões. E também nos sela com o Espírito Santo. E da mesma forma, ele devolve para nós a nossa identidade de filho amado. Aquele pai queria mostrar para aquele filho que ele ainda era amado, por mais que ele achasse que não era amado, porque afinal de contas, olha o que ele havia feito. Mas ele também diz assim, que ele coloca a sandália nos pés do seu filho, ele dá para o seu filho as sandálias, porque ele quer mostrar para o seu filho: filho, agora é uma nova caminhada, filho. Agora tudo aquilo que foi feito lá atrás acabou. Você tem uma nova vida, você tem uma nova identidade. Eu ainda continuo te amando como meu filho. Então, ele mostra para aquele filho o quanto ele o ama. Talvez você tenha medo de voltar para
para Jesus, talvez você tenha medo de pedir perdão a Deus, porque você imagina, Deus não vai me perdoar, mas saiba que Deus está te esperando. Deus está te esperando. Deus, ele fala que ele perdoa quando nós nos arrependemos. Ele é fiel para nos perdoar quando nós nos arrependemos, quando nós nos humilhamos diante dele. Deus, ele nos perdoa, ele nos purifica, ele nos dá uma nova identidade, ele nos dá autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Ele quer mostrar que ele está conosco, que ele vai estar conosco. Mesmo que a gente caia, ele é fiel para nos levantar se nós estivermos dispostos a caminhar com ele. Mas é mais interessante ainda que aquele irmão que era para estar ali compartilhando da alegria da volta do seu irmão, para estar feliz, dizendo, poxa, o meu irmão voltou para casa. Aquele irmão, ele simplesmente fica muito bravo. Ele está ali no campo, daqui a pouco ele chega em casa, ele vê toda aquela festa e ele fica se perguntando, mas o que é isso? Que barulho é esse aqui em casa? Porque eu acredito que estava todo mundo ali se festejando. E aí ele então chama um servo e pergunta, o que está acontecendo? E aí o servo responde para ele, seu irmão voltou. O seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. E aí um filho mais velho, ele se enche de ira, a palavra fala. Ele fica irado, ele não fica feliz. E ele não quis nem participar da festa. Mesmo o pai dizendo, filho, vem participar conosco, vem festejar, o seu irmão voltou para casa. E ele, não, eu não quero nem festejar, eu não quero saber. E aí ele diz assim para o pai, pai, eu tenho trabalhado, no versículo 29 diz, eu tenho trabalhado para o Senhor como um escravo, te servido há tantos anos, nunca te desobedeci, mas o Senhor nunca me deu um cabrito para me festejar com os meus amigos. Mas aí esse filho que pegou tudo, que esbanjou, que fez tudo errado, que se prostituiu, ele fez tudo errado, ele pega, volta para casa, o Senhor cuida dele, o Senhor faz uma festa e tá tudo bem? Sabe, mas aí o pai diz, meu filho, você tá sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar, no versículo 32 diz, nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque o seu irmão estava morto e hoje voltou à vida, estava perdido e hoje foi achado. E é muito interessante, porque esse irmão mais velho, ele representa aquelas pessoas que estão ali, na igreja, mas que nunca tiveram comunhão com Deus. Porque esse irmão mais velho, o filho mais velho, ele tinha tanta comunhão com o pai que ele sequer sabia que o irmão tinha voltado para casa. Ele sequer sabia o que estava acontecendo. Tanta comunhão que ele tinha. E o pai simplesmente diz para ele, filho, tudo o que eu tenho é teu. E aquele filho tinha tanta comunhão com o pai que tudo que o pai tinha, ele nunca aproveitou. Ele nunca pôde aproveitar de nada que o pai tinha. Mesmo que tudo que o pai tivesse fosse dele, ele nunca aproveitou. Assim são muitas pessoas. Muitas pessoas estão dentro da casa do pai. Estão dentro da igreja. Mas nunca aproveitaram daquilo do que o pai oferece. Só estão ali. Só vai na igreja porque tem que ir na igreja. Vai na igreja porque cresceu na igreja. Vai na igreja porque aqui é legal, porque aqui é um lugar certo, porque eu não quero ir lá pro mundo mesmo, vou ficar aqui. Mas ela nunca aproveitou. E o que o pai tem para te oferecer? Deus tem tanta coisa para nos oferecer. Deus tem o amor para nos dar. Deus tem os dons espirituais que Ele quer que nós venhamos receber, que Ele quer que nós venhamos nos aproveitar desses dons, desfrutar. Mas nós muitas vezes permanecemos na casa do Pai e nunca aproveitamos. Muitas vezes acontecem coisas que a gente nunca aproveita. Aí a gente muitas vezes vê uma pessoa que acabou de se converter,
tá ali no primeiro amor, ao invés de a gente se alegrar com aquele irmão, a gente muitas vezes aponta o dedo e fica dizendo, mas aquele irmão, olha um pouco que fez, aprontou e agora tá aqui dentro da igreja. A gente não consegue esquecer o passado do outro, enquanto o pai, ele simplesmente diz, filho, você voltou para casa, você estava morto, agora você está vivo, vou festejar com você, eu me alegro, hoje o céu está em festa. E enquanto a gente deveria estar ali festejando por uma alma que se converte, a gente muitas vezes fica apontando o dedo. A gente fica tentando achar um motivo para questionar do porquê que Deus não pode usar aquela pessoa. Mas como que vai usar aquela pessoa? Aquela pessoa cantava no mundo, aí agora fica aí cantando em cima do altar. E muitas vezes as pessoas acabam não voltando para a casa do pai com medo, não é nem do pai, muitas vezes é com medo do irmão, com medo do irmão que vai questionar, que vai muitas vezes apontar o dedo, que muitas vezes vai trazer palavras que vai colocar aquela pessoa no chão. Talvez se aquele irmão tivesse encontrado primeiro o irmão ao invés do pai, com certeza o irmão iria desmotivar ele, falando, você não tem vergonha na sua cara, você catou tudo da herança sua, você se prostituiu, você fez tanta coisa, agora você vem querer voltar para casa do pai achando que nada aconteceu. Talvez ele teria falado essas coisas, mas graças a Deus aquele filho encontra primeiro o pai, que demonstra o amor, que demonstra, filho, você continua sendo meu filho, eu continuo te amando, eu te devolvo a sua identidade, que é isso que Deus quer fazer. Talvez você não quer voltar para casa, para casa do pai, com medo dos irmãos, pensando assim, mas os irmãos da igreja vão dizer o que é de mim. Não fique com medo, não pense no que o irmão vai dizer, pense no que Deus pensa ao seu respeito. E Ele te ama, Ele quer você de volta, Ele quer mudar a sua história, te dar uma nova identidade, lavar as suas vestes, te dar vestes brancas, te limpar, te purificar. Não fica pensando no que o outro vai dizer. Festeje com o pai. E assim você, que de repente muitas vezes tem esse costume de ficar criticando as pessoas, de ficar criticando porque Deus dá isso para um e Deus não dá para outro. Deus dá para todo mundo, basta buscar. Talvez se você não está aproveitando do que Deus tem, talvez é porque você não está em comunhão com o Pai. Porque assim como aquele pai diz, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Você está sempre com Deus e tudo que Ele tem é teu. Você só não está aproveitando porque você não quer. Aquele filho só não aproveitava porque ele nunca queria, ele nunca pediu. Talvez ele nunca pediu pro pai, pai, me dá um cabrito, me dá um novilho, deixa eu fazer uma festa com meus amigos. Talvez ele nunca aproveitou por isso. Talvez ele nem comunhão estava tendo com o seu pai, porque nem sabia o que estava acontecendo com o filho, com o irmão. Tanto que era tão grande a comunhão que nem o pai mandou chamar o filho. Sabe lá por quê? Talvez era exatamente isso que o pai temia. Então, minha irmã, meu irmão, não deixa que situações te impeçam de buscar ao Senhor, mas que você possa se entregar a Ele, que você possa buscar voltar para a casa do Pai, porque o Pai está te esperando. E você que está na casa do Pai, não deixe de aproveitar aquilo que Ele tem para te oferecer, porque tudo que Ele tem é teu, basta você pedir. Amém? Que Deus te abençoe, te dê um ótimo dia na presença dEle e que o Senhor tenha falado ao seu coração. Amém?